Olá, eu sou o Ivan e você está no site gestãodaprodução.net, um site que reúne aí material diverso relacionado à gestão da produção. Acessando o site, você encontra diversos aspectos, diversos conteúdos do dia a dia da produção dentro da indústria, certo? É, esse vídeo aqui é referente à primeira aula do curso denominado Gestão da Produção. Dentro desse curso, vamos abordar diversos aspectos, como indicadores, projeto de postos de trabalho, seja com células de trabalho, sejam com postos isolados, com atividades manuais, automáticas, etc. São diversos aspectos que você encontra em parte disponível gratuitamente lá no nosso site. Tudo bem? Acesse, dê uma olhada aqui, há bastante coisa disponível de forma gratuita lá. Tudo bem? Essa aqui é a primeira, então, a primeira aula desse curso de gestão da produção. Tudo bem? Todo o conteúdo desse curso, ele é fundamentado também no nosso livro denominado Fundamentos para a Gestão da Produção, o mínimo que você precisa conhecer. Da mesma forma, acesse lá no site, você vai ter uma prévia do livro e entender o conteúdo, todos os tópicos. Se interessar, ele está disponível lá para compra também. Tudo bem? Mas chega de introduções e vamos começar efetivamente então os tópicos que vamos tratar dentro do curso. Bom, claro, sendo o primeiro tópico do curso, a gente tem que dar uma ideia geral da gestão da produção. Afinal, o que é, né? Já que vamos desenvolver esse assunto, temos que nos aprofundar não, né? Termos uma ideia ampla, abrangente do que é que isso trata, a gestão da produção. Tudo certo? Ela, esse tópico, pensando em gestão da produção, é algo que vem sendo desenvolvido dentro da indústria, dentro do empresariado há bastante tempo, certo? Então, para a gente entender uma coisa tão ampla assim, nós vamos começar tratando um pouco de como as coisas se desenvolveram historicamente, para estarmos na situação atual, no sentido de ferramentas que nós temos à nossa disposição para fazer uma gestão da produção de forma eficiente. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, antes de iniciar efetivamente, né, a gente ver, fazer um pequeno retrospecto de como as coisas se desenvolveram, vamos ter uma noção geral do que é a gestão da produção. Aqui foi determinada aqui, foi estabelecida aqui uma definição, mas ela é bem abrangente, e se você ver em diferentes livros, cada um vai ter uma definição diferente. Mas a gente pode entender essa questão de gerir, organizar, administrar a produção como? Ó, ela envolve uma gama enorme de processos e controles derivados desses que visam prover uma visão imediata, tanto global quanto específica, do status das atividades ligadas à produção, fornecendo informações para o auxílio na tomada de decisões. Tudo bem? Eu li aí porque é uma definiçãozinha, está lá no nosso livro, mas de modo geral, então é isso, né? Quando a gente fala em gestão da produção, nós estamos falando em conseguir ter disponíveis informações organizacionais e efetivamente organizar a produção de modo que consigamos, né, atender às necessidades que são programadas para ela, né? Quando devemos começar a fabricar algo para poder entregar na data prometida ao cliente. Tudo bem? Então, a gestão da produção vai envolver inúmeros aspectos administrativos relacionados à produção que nós vamos ver ao longo de todo o nosso curso. Correto? Bom, e para isso, vamos entender, né? Já que essa questão aqui é extremamente abrangente, né? A gente pode perceber que para a gente conseguir fazer isso, a gente vai envolver conhecimentos de diferentes áreas, diferentes momentos, para a gente conseguir gerir as operações dentro da nossa produção.
Notadamente, uma operação industrial, uma produção, é um cenário extremamente complexo, né, de administrarmos. Então, para conseguirmos fazer isso de maneira efetiva, temos que abordar diversos aspectos. Quando a gente fala em gestão da produção, nós vamos se envolverá, né, informações, métodos, atividades vinculadas a diversas áreas dentro da empresa. Aqui eu coloquei alguns pequenos exemplos, né? Então, para eu gerir a produção, eu vou precisar administrar informações lá vinculadas à engenharia de processos. O que que é isso? São os engenheiros lá que definem as características operacionais dos equipamentos. Então, por exemplo, um equipamento que trabalha a quente para desenvolver para confeccionar uma etapa de um produto, tem que ser definida qual que é a temperatura de trabalho, ou um equipamento de usinagem que vai usinar determinado material, é preciso definir qual ferramenta será utilizada, qual a velocidade, qual outros equipamentos, qual a pressão, quais serão os moldes, etc. Tudo isso é definido, por isso que nós chamamos de engenharia de processos. Talvez nem toda empresa tenha isso denominado assim, de forma isolada, né? Geralmente, empresas menores, há uma concentração, né, de diversas atividades em um departamento. Mas para a gente entender estruturalmente, existem questões relacionadas à engenharia de processos que estarão diretamente relacionadas à gestão da produção, que a gente vai precisar se envolver ao longo do dia a dia de gerir e administrar a produção. Tudo bem? Nós também vamos precisar das informações da engenharia de produto. O que é a engenharia de produto? É aquela que define efetivamente as características dos produtos que são fabricados ali, né? As dimensões, os materiais, como é que, quais componentes são necessários, etc. Então, esse cara define as características dos produtos e, baseado nos produtos definidos, esse cara define as características do processo produtivo para conseguir atingir e confeccionar esses produtos. Muitas vezes, essas duas áreas aqui estão misturadas lá dentro das empresas, mas estruturalmente são coisas diferentes. Tudo bem? Então, a gestão da produção vai estar relacionado com essas áreas, vai depender de informações geradas por essas áreas. Tudo bem? Bom, tendo meu produto definido, meu processo definido, a produção efetivamente precisa confeccionar os produtos. E quem que é que organiza o fluxo dos materiais para que a produção seja efetivamente realizada? É o que nós normalmente chamamos lá, né, um departamento dentro da empresa chamado de PCP, ou Planejamento e Controle da Produção, ou ainda, né, em outra nomenclatura, planejamento, programação e controle da produção. Esse cara, então, baseado no que é definido, ele tem o papel de gerir o fluxo de materiais, ou seja, garantir que tenha matérias-primas e componentes nos momentos certos, que essas matérias-primas sejam processadas nos momentos certos, nas quantidades certas, para atender ao cliente com o prazo estipulado, acordado lá pelo departamento comercial. Tudo bem? Gerir a produção vai envolver também questões do PCP. Essa área ela é tão abrangente que nós temos aqui também no gestão da produção.net um curso que trata especificamente do PCP, Planejamento e Controle da Produção, onde se tem diversas ferramentas e características específicas para a gente conseguir fazer essa gestão do fluxo. Tudo bem? Aqui, no curso de gestão da produção, nós vamos determinar as características para organizar a produção. E o curso de PCP define como a gente administra para que efetivamente se consiga gerir o fluxo de materiais e atender a demanda. Tudo bem? Então vejam, estou comentando diversos aspectos envoltos na engenharia na gestão da produção.
que a gente vai abordar de forma mais específica, menos específica, mais profunda, mas com uma visão que vai ser suficiente para a gente conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, certo? Outro aspecto envolto lá na gestão da produção, que a gente vai ter relação, né? Talvez a gente não faça isso diretamente, mas é a questão do controle da qualidade. Então, veja, meu produto está definido, meu processo está definido, o processo produtivo está funcionando e há fluxo de material sendo produzido e entregue. Bom, e esse material está dentro dos parâmetros estabelecidos especificados, né, pela engenharia de produto, eles estão atendendo à qualidade exigida, tanto os produtos que eu estou fabricando internamente, ou tanto as matérias-primas e componentes que eu compro de outras empresas. Quando esse material chega para mim, eu tenho que ter a segurança que eles estão atendendo às características mínimas necessárias. Tudo bem? Então é uma grande área aí. A gente não vai abordar isso aqui dentro do curso, né? A gestão do controle da qualidade, porque envolve uma infinidade de coisas. Aqui a gente está mencionando somente que são áreas correlatas que estão envoltas em questões relacionadas à gestão da produção. Tudo certo? Aqui, na verdade, está até dividido, né? Então, controle da qualidade e gestão da qualidade. Quando eu falo em controle da qualidade, eu estou falando mais das características do produto, dos materiais. E quando eu falo em gestão da qualidade, eu estou falando dos métodos organizacionais, de como a empresa funciona, como estão organizados os processos, como eles funcionam efetivamente para que toda a empresa consiga, ao longo do tempo, funcionar de forma satisfatória, atendendo todas as características necessárias do produto e organizacionalmente também. Tudo bem? Bom, para a produção se manter funcionando, os equipamentos se manter funcionando, eu vou ter relações com a gestão da manutenção, né? Eu preciso saber os cronogramas de manutenção preventiva, ou quando há a necessidade de manutenção corretiva, qual é a previsão, para que eu consiga me organizar melhor. Então, são diversos aspectos. Vejam, não quer dizer que a gente não vai tratar de todos esses tópicos. Eu estou mencionando tópicos que se relacionam diretamente com o que nós vamos tratar aqui, relacionado à gestão da produção. Tudo bem? Bom, gestão de estoques e logística. Para que os materiais sejam processados, eles precisam estar disponíveis, né? E eu preciso controlá-los. Os materiais não podem faltar no momento que eu precise deles. Então, vou ter relações lá diversas com a gestão de estoque e a logística. Tudo bem? Bom, eu acho que diante disso aqui dá para a gente ter uma noção geral de tudo que a gente vai envolver quando fala lá na gestão da produção. Tudo bem? São diversos aspectos. Ao longo do curso, veremos essas diversas características, diversos aspectos abordados. Ok? Mas, para a gente iniciar nesse tópico de hoje, eu não quero já entrar nos assuntos efetivos da gestão da produção. Como essa é uma área extremamente abrangente e que foi sendo desenvolvida ao longo de bastante tempo, quando a gente vai falar, vai estudar, vai aprender algo assim, é importante que nós tenhamos uma noção de como as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, né? Como foram se desencadeando todas as coisas para chegar no estado que nós temos hoje. Então, o tópico de hoje, a gente vai se aprofundar especificamente um pouco mais no histórico da gestão da produção, ou seja, como as coisas foram se desenvolvendo para a gente conseguir ter o estado da arte, digamos assim, do que nós temos hoje vinculado à gestão da produção. Tudo bem? Então vamos comentar aí. Não vamos ser muito específicos, é uma visão geral. Aqui não é uma visão que é exaustiva, que a gente vai abordar tudo. Mas são, acho que, os principais aspectos, pontos que foram ocorrendo ao longo do tempo, que foram moldando e fazendo isso que a gente chama de indústria, né? E é o que a gente vai, dentro da indústria, a gente precisa gerir a produção. Tudo bem? Então vamos lá, ó.
desde do início, né? Bem do início mesmo, o que que acontece? Ó, a gente foi descobrindo as coisas dentro da natureza, aprendendo com a natureza e desenvolvendo as coisas como ser humano, né? Desde lá da pré-história. E, diante disso, usando a natureza em nosso benefício, para nossa sobrevivência e criando utilidades para o nosso dia a dia, a gente foi aprendendo as coisas e começando a compartilhar os conhecimentos. Tudo bem? A gente começa, dentro de sociedade, compartilhar os nossos conhecimentos e fazer utensílios, coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Vivendo em sociedade, isso foi tomando escala, o ser humano vivendo em conjunto, em vilas, em cidades, em maior volume, aprendendo maiores coisas. O que que acabava acontecendo? Além dos alimentos, que são cruciais para a sobrevivência, a gente foi também desenvolvendo, né, utensílios, roupas, casas, etc., e todos móveis em casas e etc. E isso, dado o aumento da população, maiores concentrações de pessoas, a gente foi demandando mais desses itens, mais desses produtos. De certa forma, tudo que era consumido, então, depois que a sociedade já foi sendo estruturada e organizada, com maiores volumes, a gente precisava desses itens que eles fossem fabricados em massa, né? Ou seja, não é mais suficiente uma pessoa saber fazer isso e fazer poucas unidades. Por quê? Há uma necessidade muito maior disso que a pessoa sabe fazer. Então a gente começou a ter essa necessidade de ter itens, de ter produtos em massa, né? Produzidos em massa. Claro, isso além de alimentos, que já era necessário de toda forma. Tudo bem? Dentro dessa ideia geral de evolução, então, com a sociedade vivendo em conjunto, precisando de mais produtos sendo fabricados e produtos sendo fabricados em massa, o que que acontecia, né? Antes, basicamente todo produto era feito de forma artesanal, né? Ou seja, a gente dependia dos conhecimentos das pessoas e aquela pessoa sabia fazer aquilo. Ela podia compartilhar o conhecimento, mas cada coisa era feita de forma artesanal. Até que a gente começou a produzir em massa, tudo bem? Ou seja, o que era basicamente produzir em massa? Era eu juntar recursos, equipamentos, pessoas e materiais dentro de um local, de uma estrutura, para fazer repetidamente um tipo de componente, de produto, de necessidade dentro da sociedade. Com isso, foi formando isso que a gente pode chamar de indústria, né? Em função dessa necessidade de precisar atender maiores volumes dos produtos, dos itens para a sociedade. Tudo bem? Dentro disso, a coisa foi se desenvolvendo e nós temos, há não muito tempo atrás, então lá no século XVI, mais ou menos por volta do século XVI, se tem o registro da a primeira vez que nós temos um registro de onde foi construído um produto extremamente complexo, né, para a época, até para os dias de hoje, e ele foi construído em maiores quantidades, em grande volume. Ou seja, a gente organizou uma grande estrutura com várias pessoas, vários equipamentos, diferentes conhecimentos e produziu esse produto em massa, em grandes volumes. O que que era? Isso foi registrado então lá, era o arsenal de Veneza, que fez embarcações de guerra. Tudo bem? Então se organizou lá por volta do século XVI, é um dos primeiros registros que se tem disso que a gente pode chamar de indústria, tudo bem? Com a cara que nós temos, entendemos ela hoje. Então, o esboço do que seria a indústria. Então, eu organizo pessoas, eu organizo materiais, eu organizo eu tenho uma estrutura,
Tudo isso organizado num lugar para eu conseguir fabricar aquilo em maior volume e se tratando de um produto extremamente complexo de ser fabricado, né? Uma embarcação de guerra ainda envolve diversas coisas, diversos componentes, diversas montagens, diversos processamentos, algo bastante complexo. Então, digamos que aí é o embrião do que o que nós entendemos hoje como indústria. Tudo bem? Isso foi ganhando, foi se avolumando e surgiram outras situações de outros produtos onde se conseguiu isso também, né? Juntar métodos, pessoas, equipamentos, recursos, materiais num lugar para fazer aquilo em grande volume. Tudo bem? Basicamente, o próximo passo, pensando em indústria, já que agora essa ideia de organizar tudo num lugar e fabricar em massa, com métodos específicos, já estava sendo disseminada, o próximo, talvez, grande passo para a indústria aconteceu na Inglaterra, principalmente no setor têxtil, né? Itens do setor têxtil, né? Então roupas, é algo que é bastante necessário, bastante consumido pela sociedade como um todo. Antes fazíamos isso manualmente, depois fazíamos em maior volume, tínhamos empresas que faziam isso e, devido à grande necessidade disso, lá na Inglaterra, as empresas começaram, que já faziam isso em grande volume, produzindo em massa, já tinham a cara de indústria, mas agora ela começou a se mecanizar. Então, usar equipamentos mais complexos que facilitavam a execução de todo o trabalho para produzir as roupas em massa, em maior volume. Então, a mecanização, é claro que isso não é estabelecido, ó, ali naquele dia começou isso e foi na Inglaterra, mas é de modo geral, né? A evolução da coisa, principalmente, aconteceu na Inglaterra com a mecanização dentro do setor têxtil para fabricar itens de vestuário, né? As roupas. Tudo bem? Então, talvez foi o próximo grande passo. Então, vamos ver lá basicamente o que foi acontecendo até aqui, ó, só o do que eu já comentei. Antes, fabricávamos tudo de forma artesanal. A demanda foi aumentando, a gente começou a fabricar em maior volume. Aumentou o volume. Fazíamos em maior volume. Esse volume aumentou tanto e a gente começou a ter produtos diferentes que a gente organizou um local onde isso acontecia com pessoas, recursos, equipamentos, que isso aqui foi o embrião da indústria. Tudo bem? Agora chegamos no próximo passo, que a gente já tinha esse cara e a gente adicionou algo que facilita a confecção dos produtos em grande volume, a mecanização. Tudo bem? Isso se desenvolveu e aí aconteceu uma grande revolução dentro da sociedade como um todo e para a indústria também. Esse rapaz aqui, o James Watt, ele revolucionou a sociedade e a indústria quando ele desenvolveu a máquina a vapor. Máquina a vapor. Por que que é uma revolução? Por que que isso é tão importante? Bom, vamos ver aqui. Vou desenhar um pouquinho aqui que acho que fica melhor para estruturar a ideia e a gente entender o quão revolucionário foi a máquina a vapor, certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo aí, tá? Então vamos lá. Ó, vejam, até esse momento, então a gente tinha a mecanização, produzir em massa, mas para eu realizar o trabalho, eu dependia da força. Essa força, então eu vou pegar um exemplo aqui. Ó, eu tinha que fabricar farinha a partir do trigo. Então como que eu fabricava farinha? Ó, antes eu vinha lá, tinha o pilão,
Eu jogava o trigo dentro do pilão e eu tinha que ficar lá o dia inteiro, né, trabalhando, batendo o pilão lá. Meu desenho não é bom, mas é para a gente entender a ideia, né? Batendo o trigo no pilão para eu conseguir a farinha, que é o que eu queria, né? Ou seja, para eu conseguir a farinha para fazer diversas coisas, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ficar lá macetando o trigo para conseguir a farinha. Então, o homem tinha que trabalhar, certo? A força do trabalho vem do homem, via do homem nessa situação. Ou eu poderia também conseguir a farinha com basicamente esse mesmo processo, fazendo o seguinte, ó. Eu tinha lá um tablado, uma pedra, onde colocava lá um eixo, uma tora aqui, essa tora girava, certo? Nesse sentido. Muito bem. Nessa tora, eu ia colocar aqui, ó, uma grande roda pesada, tá certo? Uma vista de cima aí, ó, não sei se está ficando claro, ó, mas uma grande roda aqui. E eu ia girar isso aqui. Eu ia vir, girar isso aqui ia girar, ela é pesada, eu jogava o trigo aqui, eu ficava girando isso, ia macetando o trigo e virava farinha. Tudo bem? Só que, ao invés de eu, homem, ter que fazer isso, eu usava a força animal para fazer isso. Ao invés de eu ter que ficar lá, aí o que que eu vinha? Vinha, ó, amarrava aqui um cavalo, um boi. Esse cavalo, esse boi ficava andando aqui em círculos o dia todo. O trigo ia sendo jogado aqui, tá certo? Ó, a rodona aqui ia rodando nesse sentido, ia macetando o trigo e eu tinha farinha. Ou seja, aqui eu tinha o trabalho do animal. Então, ou o homem trabalhava, ou o animal trabalhava, para a gente conseguir as coisas. E finalmente eu tinha uma outra situação que eu também conseguir o trigo, que é, vejam, ter um moinho. Então vejam, deixa eu colocar aqui assim. Ah, tá lá. Aqui vai ficar meu trigo. Então, jogava meu trigo aqui. Eu usava a força das águas, certo? Bem simples aqui. A força das águas ia fazer o quê? Esse moinho girar, tá certo? Aí eu tinha aqui o meu pilão, o meu eixo nesse moinho, e à medida que ele gira, isso aqui vai andar para cá e para cá, né? Vai ficar batendo aqui, né? Ó, ele vai subir e descer, vai ficar batendo o trigo que eu coloquei aqui embaixo e vai virar a farinha que eu preciso. Ou seja, quem que está trabalhando aqui? Eu estou usando a força da natureza. Tudo bem? Então, até então, para a gente conseguir ter trabalho, ter força, ou eu trabalhava, o homem trabalhava, ou o animal trabalhava, ou a natureza, eu usava a força da natureza para gerar trabalho. Tá certo? Peguei esse exemplo simples de uma coisa só que a gente consegue ver essas três situações, né? Fabricar farinha. Muito bem. Só que aí chegou nosso amigo James Watt e inventou um trambolho de aço retorcido que gerava trabalho sozinho. Sozinho. Isso mudou completamente a sociedade. Era um objeto inanimado que gerava trabalho, tá certo? Isso revolucionou a sociedade em diversos níveis. Agora eu não dependia desses caras aqui para eu gerar trabalho. Eu tinha esse trambolho que o James Watt inventou, a máquina a opa, vapor, que gerava trabalho sozinho. E isso revolucionou totalmente a sociedade.
pensando na indústria, coube como uma luva, né? Vamos voltar lá? Por quê? Bom, olha lá. Agora eu conseguia produzir, eu já tinha coisas mecanizadas, mas era mecanizado, mas dependia do trabalho do homem, né? Ficar girando lá, ficar fazendo força. Agora eu conseguia fazer o trabalho, entre aspas, de forma automática, né? Porque esse trambolho que esse cara inventou trabalhava sozinho. A máquina a vapor gerava trabalho sozinho, só com o combustível dela, né? Então, isso revolucionou totalmente a sociedade. Tudo bem? O James Watt com a máquina a vapor, que foi instantaneamente absorvida pelas indústrias. Tudo bem? Então, nesse ponto, a gente tem mais ou menos a cara da indústria de hoje, né? Então, pessoas, recursos e tecnologia, né? Agora eu apliquei a tecnologia para facilitar o meu trabalho. Tudo bem? Esse, ah, essa invenção do James Watt mudou tanto que no início ele tinha que tentar explicar para as pessoas quanto de força essa máquina fazia. E aí ele inventou, né, a unidade cavalo-vapor, CV, porque ele dizia assim, ó, a minha máquina tem a força de 30 cavalos, de 15 cavalos, de 50 cavalos. Então ele equiparou a força do cavalo para representar o invento dele. Tudo bem? Muito bem. Então, nesse ponto, com a tecnologia aplicada facilitando a confecção dos produtos, a gente tem mais ou menos a cara de hoje da indústria. Tá certo? Depois da máquina a vapor, aí chegou a eletricidade e tomou o lugar dela, mas fazendo a mesma coisa, né? Gerando trabalho, e as invenções associadas a que utilizam a eletricidade, né? Então, depois da máquina a vapor veio a eletricidade e, digamos assim, a substituiu. Tudo bem? Seguindo, temos mais uma coisa importante. E de um cara que não é muito comentado, muito falado, muito conhecido. Esse tal de Eli Whitney. Ele era americano. E o que que esse cara fez de tão importante? Diz aí a lenda que Eli Whitney, ele viveu lá na época da Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, quando tinha uma guerra civil interna. E a guerra civil interna, conflito, no conflito, todo mundo precisava, né? Os dois lados do conflito utilizavam, vamos ver se eu desenho aqui mais ou menos, espingardas, né? Não está muito bom não, mas acho que dá para entender. Uma espingarda, espingardas. Tudo bem? Esse era um produto, uma espingarda, extremamente complexo de se fabricar, né? Não é simples, ainda mais para a época. Então, existiam espingardas, se precisava de espingardas em grande volume para as batalhas, para as pessoas batalharem. Só que, em função da complexidade desse tipo de produto, as espingardas ainda eram feitas de forma artesanal. Ou seja, eram feitas uma a uma. Eram as pessoas que conheciam do ofício lá metalúrgico e ia fabricando uma a uma, moldando as peças para fabricar as espingardas. Só que aí chegou o Eli Whitney e ele falou, ó, quantas espingardas, sei lá, se faz por dia aqui, ó, eu consigo fazer 5 espingardas por dia. Ele falou, ó, eu desenvolvi um método que eu consigo, estando organizado, ao invés de 5, eu vou conseguir fabricar 50 espingardas num dia. 50 espingardas. E o que que é isso? Para nós hoje, parece muito simples, muito óbvio, mas não era, né? Tanto é que não existia. Foi ele que introduziu esse conceito, que é o quê? A padronização, a intercambiabilidade dos itens de um produto. Porque o que acontecia? Ó, se o cano da espingarda quebrava, dessa espingarda quebrava,
eu não tinha um outro cano para pôr no lugar. Ia ter que voltar lá para a oficina, o cara ia cortar, moldar, ajustar o cano para conseguir colocar aqui. Porque era tudo feito de forma artesanal, era feito peça por peça, ajustada. Só que ele falou, o que ele fez, né? Ele não falou, ele fez. Ele falou: e se eu produzir os canos todos padronizados, todos exatamente iguais? Aí eu consigo fazer uma operação aqui que vai fabricar só cano, outra aqui que vai fabricar só corpo, outra aqui que vai fabricar só gatilho, outra aqui e assim por diante. E aí eu vou fazer um monte e depois eu venho aqui e monto tudo. Por quê? Todos vão ser exatamente iguais. E isso não era possível antes, porque era tudo feito ajustados um a um. Então ele tendo essa ideia simples, como eu disse, para nós parece óbvio hoje isso, mas não era. Essa ideia simples de fabricar as coisas padronizadas, as coisas sempre iguais, revolucionou a indústria, né? Falou, pô, aí agora os produtos que são complexos, que eu ainda não conseguia fabricar em massa, agora eu consigo, usando esse conceito da padronização, ou seja, de fabricar todos eles exatamente, todos os itens exatamente iguais, para que eu consiga montá-los todos de uma vez. Aí eu consigo aumentar o volume. Tudo bem? Então essa ideia adicionou-se aí ao, digamos, à indústria, né? A gente está falando da evolução. Então, para esses itens complexos, adicionamos a ideia da padronização. Então vejam lá, já tinha a mecanização, entrou, digamos, entre aspas, a automação com a máquina a vapor, substituído pela eletricidade, e agora a gente conseguia fazer produtos complexos em grande volume. Tudo bem? Eu tenho aqui é o que eu já falei, ó, mas como que funcionava lá então quando a gente fabricava de forma artesanal os rifles? Então, a produção artesanal. Então, se uma peça quebrava, então o quadrado aqui quebrou, tá certo? Essa peça aqui. Aí eu ia ter que substituir essa peça. O que que eu tinha? Eu tinha uma peça maior que eu tinha que ir ajustando aos poucos para ela poder caber aqui, né? É isso que é a produção artesanal. Eu vou ajustando peça a peça. Tudo bem? E o que que o Eli Whitney fez? Fez a produção intercambiável. Então, se essa peça quebrasse agora, eu já tinha uma outra produzida exatamente igual, que eu só tinha que ir lá e substituir. Eu não ia precisar ajustar nada. Tudo bem? Então, essa é a ideia da padronização ou intercambiabilidade introduzida pelo Eli Whitney, que é claro, depois se disseminou e a gente começou a usar, né? Isso é válido principalmente para produtos complexos, né, que eu tenho que montar. Tudo bem? Seguindo lá na nossa evolução aí histórica dentro da gestão da produção, tudo isso a gente estava melhorando as formas de se conseguir fabricar em grandes volumes. Mas, em termos organizacionais e uma produção, uma indústria, é um sistema extremamente complexo. Ele sendo complexo, é muito difícil organizá-lo. A gente já tinha, né, já existia tudo estruturado, a gente, de certa forma, trabalhava de forma organizada, só que nunca tinha se parado para estudar e estudar como se organizar melhor para aumentar a nossa eficiência, né, dentro da produção. Então, em termos, tudo que a gente já tinha evoluído dentro da indústria, né, agora já com cara de indústria, mas só que em termos organizacionais, a gente tinha desenvolvido muito pouco. A gente fazia a organização na base do achismo, né? Ah, vamos fazer assim, assim, na experiência ali, mas nunca se tinha parado para estudar como melhor organizar as coisas, sobre diversos aspectos. Tudo bem? E isso começou a mudar no início do século XX. Então vejam, não faz muito tempo, né? Início do século XX, 1900. Então aqui é outra grande virada de chave.
Então vejam, até aqui tínhamos a indústria já mecanizada, automatizada, entre aspas, né, lá utilizando equipamentos com energia elétrica, eh, produzindo produtos complexos em grandes volumes, e aí a gente ainda não se organizava muito bem. Qual que foi a virada de chave para a gente começar a pensar, estudar para melhor organizar a produção? Aconteceu com esse rapaz aqui, que talvez você já tenha ouvido falar dele bastante, né? Frederick Taylor. Frederick Taylor. O que que esse cara fez de tão importante? Então ele começou a pensar sobre a organização industrial. As indústrias já existiam, mas só que a coisa não estava muito bem estruturada. Nunca tinha se parado para estudar como organizar melhor as coisas. E foi ele que começou a fazer isso, certo? O Frederick Taylor. Diz a lenda lá, vamos mudar aqui. Ó, diz a lenda lá, deixa eu apagar, que o Taylor, então ele fabricava numa, ele trabalhava, fabricava, ele trabalhava numa mineradora, e um dia ele começou a testar. Então o pessoal lá naquela época tinha que mover carrinhos com minério lá, né? Seja lá o que for, com areia, com pedra, com tudo. E a gente dependia da mão de obra do homem, né? Basicamente, não tínhamos, talvez tínhamos de forma rudimentar algo como algum trator, mas acredito que não. Tudo dependia da força do homem. Então os homens, as pessoas trabalhavam, e ele falou: "Pô, tá tudo muito bagunçado, cada um é um, esse cara produz 10, aquele produz 20 no dia, como que é? Tá tudo meio bagunçado." Então diz a lenda que ele começou a testar. Ele fez assim, ó, ele pegou um dia e falou, ó, hoje todo mundo vai trabalhar com essa pá aqui para mover o minério, né? Todo mundo trabalhou lá com essa pá. Chegou no fim do dia, ele mediu a produtividade. Aí eles tinham movimentado lá, não sei, vou chutar aqui, 2 toneladas. Tudo bem? Todo mundo que trabalha lá. Aí, beleza. No outro dia ele falou, ó, hoje, agora, todo mundo vai trabalhar com esse modelo de pá aqui, que é diferente da primeira. Todo mundo trabalhou com esse modelo de pá. Aí ele foi ver quanto que rendeu lá no fim do dia, ó. Quando todo mundo trabalhou com esse modelo de pá, a gente moveu somente 1,5 toneladas, em média. Ele falou, ó, e se a gente trabalhar com esse modelo de pá? Eu estou fazendo qualquer desenho aqui, né? Ó, esse modelo de pá. Pegou um dia, todo mundo trabalhou com isso aqui, e a gente chegou, viu lá que ele chegou, viu que com esse modelo de pá, a produtividade média era de mover 3 toneladas. Ou seja, o que que ele começou a fazer? Ele falou, ó, para a gente começar a organizar essas coisas, a gente tem que trabalhar com dados concretos, com informações. A gente não pode organizar as coisas porque a gente acha que deve ser assim. Então, ó, dentro desse estudo ele falou, ó, então a partir de agora, todo mundo vai trabalhar com esse modelo de pá, porque em média ele é o que traz a maior produtividade para essa situação. Então vejam, ele começou a estudar como melhor organizar as coisas. E, basicamente, nunca ninguém tinha feito algo nesse sentido. Tudo bem? Então, ele, o Taylor, desenvolveu e publicou o que ele chamou de administração científica. O que que basicamente é isso? Ele tinha lá várias coisas, né? Mas o que que basicamente é isso? É o que eu falei para vocês, a partir de agora, a gente tem que organizar tudo baseado em dados, em informações. E isso é o fundamento para a gente gerir a produção, né? Hoje em dia, a gente precisa trabalhar com dados, com informações no nosso processo. Mas até então ninguém tinha pensado nisso. E foi ele que basicamente fez isso, né? Então a gente deixou de trabalhar com achismos, ó, faz assim porque é melhor, que eu acho que é melhor. Nós tínhamos lá
dentro das indústrias, né? A figura do capataz, que era o chefe. Então ele falava, ó, faz assim, trabalha assim, pronto, e acabou. Não se pensava muito na organização. Quem começou a pensar nisso, então, foi o Taylor, a partir disso que ele chamou de administração científica. Isso aqui é o fundamento para tudo que a gente tem hoje, né? Claro, a gente mudou, não é que a gente segue exatamente o que ele escreveu, mas é que ele é o fundamento dessa ideia, que é o que a gente tem que fazer e é o que a gente faz hoje, né? Organizar as coisas baseado nas informações, nos dados. Tudo bem? Então, agora a gente tem a indústria, posso dizer, com a cara de hoje. Já temos os recursos, materiais, as pessoas, as estruturas, a tecnologia e a organização, que era o que faltava. Esse conjunto basicamente faz o que é a indústria hoje em dia, né? Claro, guardadas as devidas proporções e a evolução tecnológica. Mas, de modo geral, esses componentes que dizem, né, que estruturaram que é a indústria hoje em dia. Tudo bem? Na sequência, muito próximo a Taylor, aí como a gente começou a pensar em trabalhar em dados, começou-se a fazer isso e nós temos eu coloquei aqui só o Frank Gilbreth, mas era um casal, era ele e a mulher dele. Ele era engenheiro, ela era psicóloga, que começaram a estudar a relação do homem com o trabalho. Como melhor aproveitar isso? Então eles, digamos, se aprofundaram, né, e foram para esse lado específico que ajudou bastante a indústria a se desenvolver. Tá certo? Próximo passo. Todo mundo agora, toda a indústria trabalhando de forma organizada, né? Trabalhando com dados. E houve mais uma revolução no sentido de fazer a indústria de produtos complexos, que aconteceu com outro cara, outra pessoa que muito provavelmente vocês também conheçam, que é o Henry Ford. Todo mundo acho que já ouviu falar dele, né? Principalmente pelo nome dele ser a marca de um carro aí. O que que o Henry Ford fez? Eu acho que também todo mundo tem essa ideia, todo mundo fala. Ele criou a linha de montagem de um produto complexo, o automóvel. Nesse ponto, que era início do século XX também, a indústria já existia, a gente fazia tudo na indústria, né? Só que o produto automóvel, ele era tão complexo, mas tão complexo, que esse cara, ele ainda era feito de forma artesanal, tá certo? Então, para você ter um carro, você tinha que ir lá na oficina de uma pessoa que ela sabia, ela entendia disso, ela tinha as pessoas, vários funcionários, né? Mas você ia lá para encomendar um carro. E esse carro era feito um a um, de forma artesanal. Tudo bem? E era extremamente caro. Eram basicamente só os muito ricos que podiam ter um carro. Porque era uma tecnologia muito grande, era um produto extremamente complexo e, eu não sei o prazo, mas, por exemplo, levava 6 meses para um carro ficar pronto. Um ricaço lá que quisesse um carro ia lá encomendar daquele cara e ia demorar 6 meses para o carro ficar pronto. Tudo bem? Então já existiam os veículos, os automóveis, mas eram muito poucos feitos artesanalmente, e demorava muito, né, para a gente ter um. Até que o Henry Ford teve essa ideia. Vamos mudar aqui, desenhar mais um pouco, contar outra historinha. Diz a lenda também, certo, que o Henry Ford, ele visitou um frigorífico. E ele viu lá no frigorífico, se abatia lá, né, o gado, e lá no frigorífico tinha uma linha no seguinte sentido: se pendurava lá, né, o boi num trilho. Eu tinha aqui, né, as pessoas trabalhando, os açougueiros, e esse boi, ele ia caminhando nesse trilho
onde em cada ponto se fazia um corte diferente no boi, né? Eu ia, entre aspas, desmontando o boi a cada passo que ele ia dando nessa linha, certo? Então vinha o boi inteiro, eu ia fazendo todos os cortes, seguindo um trilho com o boi pendurado e os açougueiros trabalhando aqui. Tudo certo? Então ele viu essa linha de desmontagem do boi, certo? Opa, desmontagem do boi. Ele viu essa linha de desmontagem e falou: será que eu não consigo fazer o inverso, ah, mas só que fabricando um automóvel, ao invés disso, fazer uma linha de montagem? E foi o que ele fez, né? Então ele organizou as coisas e criou a primeira linha de montagem de um automóvel, que é algo extremamente complexo. Tudo bem? Outra, quando aí o Ford fazendo isso, o que aconteceu? Vamos voltar aqui. Bom, o Ford fazendo isso, ele conseguiu fabricar os automóveis muito mais rápido, né? Fazendo numa linha de montagem. E fazendo isso dessa forma, ele também conseguiu fabricar o automóvel com custos muito menores do que se eu fizesse um automóvel de forma artesanal. Então, antes o automóvel que era destinado só a pessoas muito ricas, depois do Ford, ele, digamos, popularizou isso, certo? Ainda era preciso ter bastante dinheiro para comprar um automóvel, mas era um cenário totalmente diferente de antes. Então, basicamente, essa ideia dele revolucionou a indústria, né? Por quê? Agora eu faço um produto extremamente complexo que tem vários componentes, várias etapas, e eu consigo fazer isso, produzir isso em massa, em grandes volumes. Tudo bem? Junto com essa ideia do Ford, que ele criou a linha de montagem, ele também criou, pode-se dizer, ele teve outra ideia, que ele basicamente criou o mercado automotivo, certo? Em que sentido? Bom, vejam, todo mundo naquela época, se dizia, né? Depois que o Ford começou a se estruturar, todo mundo queria ir trabalhar na Ford, da empresa Ford. Já estava funcionando, fabricando um monte de automóvel lá. E todo mundo queria ir trabalhar na Ford. Por quê? Porque o Henry Ford, ele pagava bem os funcionários. Ele pagava mais do que a média normal de um funcionário assalariado lá dentro da indústria. Ele pagava bem. E por que ele pagava bem? Porque ele era bonzinho? Não, não era porque ele era bonzinho. É porque ele teve a sacada. Por isso que eu estou dizendo que ele criou um mercado. Que ele falou assim, ó, agora eu estou produzindo muito automóvel. E eu preciso de gente para comprar esses automóveis. Então ele pagava bem o funcionário dele, porque com o tempo o próprio funcionário dele ia ter condições de comprar um automóvel da fábrica dele. Ou seja, ele tinha que ter, agora ele já tinha capacidade, ele precisava de ter mais demanda. E ele fez isso dessa forma. E fazendo isso, a Ford virou uma empresa gigantesca, né? Por isso que eu disse que ele basicamente criou esse mercado automotivo. Tudo bem? Então são grandes. Todo mundo fala da linha de montagem, mas essa aqui é uma outra grande sacada do Henry Ford. Ele criou a indústria automotiva, o mercado automotivo, basicamente. Tudo certo? Muito bem. Vamos seguir lá. Outra coisa que aconteceu, então nós estamos aqui no início do século XX, tá? Depois que o Ford fez a linha de montagem, as outras empresas também fizeram e a gente tinha outras empresas várias fabricando automóvel em grande volume com linhas de montagem, certo? Uma delas era a General Motors. E então, lá por volta de 1920,
1920, a General Motors fabricava automóvel em grande escala, competia com a Ford, mas ela não era do tamanho da Ford. Ela era grande, mas não era do tamanho da Ford, que virou uma empresa gigantesca. E o presidente dela chamava-se Alfred Sloan. E ele teve outras sacadas que também afetou a indústria, né? A evolução aí da indústria e principalmente a indústria automotiva, né? É o que a gente está falando aqui. Que foi o seguinte: durante todo esse tempo, o Henry Ford, fabricava lá o automóvel e ele fabricava basicamente vocês já devem ter ouvido, né? O modelo T, o Ford T, que era o carro que ele fazia nessa linha dele, Ford T. E tem uma frase que se atribui ao Ford que ele diz o seguinte, ó, você pode ter um carro da cor que você quiser, desde que ele seja preto, certo? Por quê? Como ele fabricava em grande volume, ele fabricava só o Ford T e só o Ford T preto. Se você quisesse de outra cor, depois você se virava. Mas ele só fabricava o Ford T preto daquele jeito. Então começou a existir um mercado, o automóvel se disseminou, mais pessoas conseguiram comprar, existiam muito mais automóveis. Só que, entre aspas, na rua, só se via carros pretos e a maior parte Ford T, certo? A General Motors fazia o automóvel dela, só que aí o Alfred Sloan teve a sacada de começar a fabricar automóveis um pouco mais diferentes. Ele inseriu cores diferentes nos automóveis. Ele mudou um pouco o design, ele começou a brincar um pouco mais com isso. E aí o que aconteceu com o mercado? Todo o mercado, você andava na rua, só tinha carro preto, a maior parte Ford T. Agora a GM fazia carros diferentes, de outras cores, com design, uma coisa diferente aqui, uma coisa diferente ali. E todo mundo já estava cansado do Ford T. Então falou, não, agora eu vou comprar um General Motors, porque eu posso comprar um vermelho. O General Motors tem aquela coisa diferente ali. Então todo mundo começou a comprar o General Motors por causa dessa ideia do Sloan de diversificar o produto. O Ford, quando tinha iniciado, então ele ficou nessa ideia de fazer em grande volume de forma totalmente padronizada. A GM também fazia isso, mas depois do Alfred Sloan, ele foi lá e falou: ó, eu vou começar a fazer produtos diferentes. E tendo essa ideia, a General Motors cresceu muito, começou a vender bastante, porque ela fazia automóveis diversificados. Tudo certo? Outra grande contribuição do Alfred Sloan dentro da organização industrial, então ó, a ideia da diversificação dos produtos. Outra grande contribuição dele foi a descentralização quando a gente fala de grandes empresas. O que é isso? A Ford tinha virado uma empresa gigantesca, né? Com várias plantas. Gigante. Só que o Henry Ford, ele era muito centralizador. Então ele queria e tendia a querer estar no controle de tudo, a saber de tudo que está acontecendo. E quando a gente fala de uma empresa tão grande assim, fica inviável, né? Eu tentar controlar todos os aspectos, uma pessoa tentar controlar todos os aspectos de uma empresa tão grande assim. Se eu tenho uma empresa pequena, sou só eu, isso é normal. Mas uma empresa gigantesca é inviável, é impraticável. Mas o Henry Ford queria isso e se mantinha nisso, em centralizar muito as coisas. E o que aconteceu? Bom, ele centralizando muito as coisas, ele tinha em toda a Ford muitas ineficiências, né? Porque ele não ia conseguir dar conta de tudo. Aí o Alfred Sloan, com a GM crescendo, ele percebeu também que ele não podia fazer que nem o Ford e centralizar tudo. Então ele descentralizou. Ele criou o que na época ele chamou de comitês. Comitês. Que eram
pessoas responsáveis por áreas, por setores. Esses comitês é o que a gente conhece hoje como gerências, né? Ó, eu tenho o gerente do RH, o gerente da produção, o gerente da engenharia e etc. Ele dividiu o poder e colocou pessoas especializadas para administrar aquilo. Ele, como presidente, juntava todas essas informações para tomar as decisões, só que ele tinha setores, grupos de pessoas especializados e que tinham autonomia para decidir as coisas, algo que não acontecia na Ford. Então, essa ideia de estruturar, descompartimentalizar a nossa empresa veio muito lá do Sloan e isso facilitou muito a gestão. Tudo bem? Vamos seguindo lá? Nosso histórico é bastante coisa, né? Mas já está encaminhando para o final. Agora a gente vai entrar na década de 40. E o que aconteceu lá na década de 40? O grande conflito mundial, né? Segunda Guerra Mundial. Qual foi a influência principal dela dentro da indústria? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, então todo o esforço das indústrias se voltou para a guerra. E aí o que aconteceu? Bom, as indústrias tinham. Agora, aquela indústria que fabricava panela, ela agora foi pedida a fabricar carcaça de bomba. Então, ela teve que mudar o que ela fazia num período muito curto. Ela fazia uma coisa e começou a fazer outra coisa com um produto diferente. E tinha um agravante maior ainda. Por quê? Toda a mão de obra da indústria era basicamente composta por homens jovens. E o que aconteceu com toda essa mão de obra da indústria de homens jovens? Agora eles estavam todos na guerra. Então a indústria perdeu a mão de obra dela e ainda tinha que fazer produtos diferentes. Isso exigiu muito da indústria nos termos de conseguir trabalhar com a flexibilidade, se adaptar nas coisas. Então a Segunda Guerra Mundial forçou muito isso dentro da indústria. Deixar de ser mais engessado e tentar ser um pouco mais flexível nos processos. Tudo bem? Seguindo, depois da Segunda Guerra Mundial, outra contribuição para a gestão da produção. Depois da guerra, o Japão foi derrotado na guerra, né? Ele era do eixo, os aliados ganharam a guerra, o Japão era do eixo. O Japão, ele foi derrotado e ele pediu rendição na guerra. Depois que os Estados Unidos soltou 2 bombas nucleares lá em território japonês, o Japão pediu rendição. Então, depois da guerra, o Japão como um todo estava devastado territorialmente, as pessoas, a economia, ele foi derrotado, ele estava devastado moralmente. Então, estava em frangalhos, digamos assim, o Japão. Só que a vida tinha que continuar. E o Japão fabricava equipamentos, né? Fabricava automóveis, fabricava tudo. Tinha lá a indústria deles. Só que a indústria deles, com o Japão, digamos assim, quebrado, principalmente economicamente, a indústria não tinha mercado. As pessoas basicamente estavam sobrevivendo, né? Então a indústria não tinha mercado. Como que a indústria de automóveis ia sobreviver? Era difícil, né? Sem mercado. Então, na Toyota Motor Company, o Taishi Ono, ele falou, ó, eu e minha equipe temos que aprender com os americanos como faz automóvel. E ele foi visitar a Ford para aprender como fazer automóvel. Só que a Ford estava naquela situação que ela fabricava altíssimos volumes, né, em grande quantidade. E isso não era uma realidade plausível para o Japão pós-guerra, quebrado economicamente. Então essa visita lá do Taishi Ono da Toyota lá na Ford, fez com que, na verdade, ele aprendesse não com o erro, mas a situação
da Ford não era aplicável no Japão, e ele falou, ó, eu tenho que fazer algo totalmente diferente do que eles fazem. Porque a Ford, ela tinha demanda para dedicar uma prensa gigante que fabricava a porta de carro para fabricar só a porta direita de carro do modelo X. Então essa prensa trabalhava o dia inteiro fazendo isso lá na Ford, porque ela tinha volume. Só que no Japão, ele não podia ter esse luxo de dedicar um equipamento desse para fazer só a porta direita. Lá no Japão ele falou, aqui eu vou ter que usar esse equipamento para fazer porta direita, porta esquerda, capô dianteiro, capô traseiro e assim por diante. Então ele tinha que usar isso para fazer várias coisas diferentes. Ele tinha que ser mais eficiente. Essa produção na Ford desta forma gerava muito desperdício, né? Porque eu fazia muito de uma coisa só. As coisas se acumulavam. Eu tinha desperdício de todas as formas. E isso não era possível no cenário japonês. Então, esse confronto do que ele viu lá e do que ele tinha que aplicar lá no Japão fez com que surgisse a ideia, né? Não foi do dia para a noite, a coisa foi se desenvolvendo, mas a ideia do Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta. Certo? Surgiu lá então no Japão, começou a surgir diversos aspectos, foi evoluindo ao longo do tempo, mas surgiu principalmente dessa ideia porque o Japão não podia, ele tinha que reduzir todos os desperdícios que ele viu que acontecia lá na Ford. O cenário dele era totalmente diferente. E ele fazendo isso, ele criou um cenário totalmente diferente dentro da indústria. Quando a gente produz, mas pensando em reduzir os desperdícios. Essa ideia evoluiu e gerou, fez o que nós chamamos de manufatura enxuta em português, ou Lean Manufacturing. Certo? Aqui é só o embrião da coisa. Nós temos um curso também aqui no gestãodaprodução.net específico que trata só da manufatura enxuta, dada a abrangência dela. Temos o curso e temos um livro disponível também. Tudo bem? Se interessar, dê uma olhada lá. Tudo certo? Mas vamos seguir. Isso aqui no pós-guerra, mais ou menos 1950. Aí, o que aconteceu na indústria? 1950, 1960. Foi a era da qualidade, né? Onde a gente começou a pensar que na indústria eu não posso me preocupar somente com a qualidade do produto, mas eu tenho que pensar na organização dos processos. Não naquele sentido do Taylor, de trabalhar com dados, mas no sentido de como os processos funcionam, como eles se organizam, como que a informação é transmitida dentro do processo, para que não haja falhas. E aqui, quando eu falo processo, não é o processo produtivo, é o processo da empresa como um todo. E aí, nós temos dentro disso, temos vários estudiosos aí, que nós chamamos de gurus da qualidade, que desenvolveram várias coisas pensando nesses termos de organização. Então a gente adicionou isso à indústria para fazer ela melhor, fazer ela funcionar melhor, ser mais eficiente. Né? Temos aí o Deming, o Duran, o Crosby, o Feigenbaum e por aí vai. Tudo certo? Então aqui, década de 50, 60, esses conceitos foram sendo inseridos dentro da indústria. Tudo bem? Final da década de 70, outro conceito diferente que surgiu dentro da indústria foi a partir desse físico israelense chamado Eliyahu Goldratt, que definiu lá o que ele chamou de teoria das restrições, que são alguns conceitos que a gente tem que pensar na produção sob esses conceitos. Apesar do nome de teoria das restrições, parece algo complexo lá, mas são alguns conceitos organizacionais que o Eliyahu Goldratt teve, a forma de se pensar a produção. Tudo bem? Que ele chamou de teoria das restrições. Isso, teoria das restrições, a gente vai tratar mais adiante no curso aí de forma um pouco mais detalhada. Tudo bem? Finalizando aqui, chegando na reta final, década de 80, depois de a gente pensar em gerir a qualidade da empresa como um todo, dos processos, na década de 80 a gente começou a fazer isso por meio de normas.
Tá certo? Então, mais uma variável que entrou dentro da gestão da produção. Pensar em normas auditáveis que são necessárias para as empresas cumprirem e atingirem níveis de eficiência dentro da organização como um todo. Tudo bem? Então, mais um passo da evolução dentro da indústria. E para finalizar, de modo geral, chega a década de 90, a indústria começa a se deparar que ela também precisa se debruçar e os processos, a função dela na sociedade, ela precisa pensar sobre o impacto dela, ou seja, quão mais sustentável ela pode ser, quanto ela pode reduzir o impacto dela na natureza, na sociedade. Então, é um fator a mais que entrou dentro da preocupação das características da gestão da produção. Agora eu tenho que produzir, mas pensar no meu impacto no meio ambiente também. Tudo certo? E talvez, fim da década de 80, de 90, se expandiu a ideia, né, que, eu tenho a minha indústria, eu pensava só nela. Mas a minha indústria está inserida num contexto muito maior de relação entre várias empresas, que nós chamamos de cadeia de suprimentos. Então agora a gente começou a ter essa ideia e enxergar a nossa produção sobre essa perspectiva também. Tudo bem? Então, outros fatores que foram agregando a todo esse conceito amplo da gestão da produção. Tá certo? Como eu disse, os tópicos não são exaustivos, foram vários, a gente foi evoluindo, né, caminhando aí ao longo do tempo, mas para dar uma noção de tudo o que foi acontecendo e como foi estruturada todo isso que a gente chama de gestão da produção, os diversos aspectos relacionados. Tudo bem? E para finalizar, é basicamente o que nós estamos vivendo hoje aí, que é a inserção da comunicação dentro da indústria, que ficou comum de se chamar de indústria 4.0. Estamos em processo, né, de efetivação dessa ideia aqui. A questão da comunicação da informação dentro da indústria, dentro do processo produtivo. Tudo certo? Chegamos então aos dias atuais. Esse foi um panorama geral relacionado à gestão da produção. Para a partir daqui, então a gente entendeu, né, o monstro que a gente vai lidar daqui diante, como ele foi evoluindo e se amalgamando e se formando. E a partir daqui, nas próximas aulas, aí a gente vai começar a aprender os métodos, as formas, as ferramentas que nós temos para melhor gerir a produção, que são métodos que foram sendo desenvolvidos ao longo de todo esse tempo aí. Tudo certo? Foi esse nosso tópico de hoje, então. Se você chegou até aqui, eu tinha que ter dito lá no início, mas antes de ver o vídeo, era importante que você lesse o tópico, né? Ele está disponível lá. Acesse o tópico, leia e depois veja o vídeo, né? Eu tinha que ter falado no início, mas é sempre bom alertar agora para daqui em diante você ler o tópico primeiro, é importante, que fica mais fácil depois para digerir e compreender nosso vídeo aqui. Tudo bem? Se você chegou até aqui, todo o conteúdo que nós vimos e vamos ver ao longo do curso está baseado então no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção. Acesse o site lá que você vai ter a parte dele disponível. E além desse livro, também temos um livro específico, como mencionei lá anteriormente, tratando da manufatura enxuta. Tudo certo? É isso então. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.